Olá a todos! Tenho um relato sobre lobisomem para compartilhar com vocês. Eu me chamo Lúcio. Quando eu tinha 14 anos de idade, vi um lobisomem de pertinho. Isso aconteceu há mais ou menos 45 anos em Minas Gerais. Meu pai era um fazendeiro. Eu e meus irmãos nascemos e crescemos naquela fazenda. Era uma vida simples e maravilhosa do interior. Era muita fartura, muitos campos para brincar à vontade. À noite era aquela calmaria. Vez ou outra o silêncio era quebrado por algum cachorro latindo. Fora isso, era tudo tranquilo. Meu pai adorava ir caçar com os outros fazendeiros. Era uma alegria para eles. Eu sempre quis ir junto, pois eles voltavam contando muitas histórias. Mas minha mãe não permitia, dizia que era perigoso. Bom, lembro que em uma época chegou 2 fazendeiros, amigo do meu pai, lá na nossa fazenda. Eles estavam preocupados. Disseram que alguns dos seus gados haviam sido atacados por algum animal de grande porte e que pelos ferimentos não parecia ser uma onça, era um animal bem maior. Então fomos lá na fazenda deles ver a carcaça dos bichos e realmente era algo assustador. O mais interessante é que o animal que atacou o gado não comeu sua carne e o estrago maior era no bucho dos gados. Eles resolveram ir caçar na mesma noite. Quem sabe não davam sorte de encontrar esse animal pela mata. Mais uma vez eu implorei para meu pai me deixar ir, mas a minha mãe barrou. Eles iam entrar na mata por volta das 19 horas. Então meu pai, vendo que eu queria muito ir, combinou uma mentirinha comigo. Eu falei para minha mãe que meu amigo, filho do fazendeiro, havia me chamado para pousar lá com eles. E ela acreditou. Então meu pai fez que me levou até a fazenda, mas ele me deixou na estrada próxima à entrada da mata. Eu desci da caminhonete e fiquei lá esperando. Isso já era umas 5:30 da tarde. Depois de uns 20 minutos, percebi uma movimentação dentro da mata, muito próximo de mim. Olhei lá para dentro e fiquei com medo de ser uma onça. Então atravessei a estrada e entrei na mata do outro lado e me agachei. Não demorou muito, vi um homem negro, muito alto e magro, saindo lá de dentro. Ele estava bastante maltrapilho e olhava para todos os lados para ver se não tinha ninguém lá. Eu continuei agachado olhando para ele. Ele pegou o rumo contrário da nossa fazenda e saiu correndo. O que me chamou a atenção foi a forma como ele corria. Apesar de parecer ter alguma deficiência nas pernas, ele corria tão rápido que logo levantou poeira e ele sumiu estrada dentro. Esperei mais alguns minutos para sair da mata. Logo meu pai e os outros fazendeiros chegaram e eu contei a eles o que eu tinha visto. Lembro que eles se olharam com preocupação e perguntaram várias vezes como aquele homem corria. E eu repeti os movimentos. Meu pai disse que era melhor eu não ir mais. Disse que minha mãe tinha razão, que era muito perigoso. Mas eu continuei insistindo. Então ele me deu uma espingarda carregada e disse que eu não saísse de perto dele em hipótese alguma. Os fazendeiros que antes estavam brincando e dando risadas ficaram sérios e armaram estratégias, as quais eu não entendia, só ouvia e concordava. Na verdade eu estava tão empolgado e ansioso pela minha primeira caçada e também confiante, pois meu pai estaria lá comigo. Enfim, entramos na mata. Andamos bastante, até que um dos homens falou que aquele ponto era perfeito, pois tinha árvores para subir e a mata estava bem fechada, boa para camuflar. Eles se espalharam de forma estratégica e eu permaneci ao lado do meu pai agachado. Já havia escurecido, tínhamos lanternas que usávamos pouco para não espantar a caça. A lua estava grande e bonita, clareava bastante. Logo começamos a ouvir a movimentação dos animais. Meu coração disparou, era tudo emocionante para mim. Foi quando, no meio daqueles barulhos conhecidos dos animais, um barulho mais alto chamou a nossa atenção. Era como se um cavalo ou um boi estivesse andando solto e perdido. Eram pisadas forte e seca. Meu pai me puxou mais para perto dele e cochichou no meu ouvido. Fica calmo e não grita. Isso não é um animal silvestre. Só atira quando eu mandar. Meu corpo todo estava arrepiado. Era muita adrenalina. Até então minha ficha não tinha caído do que poderia ser aquilo. Eu vi quando os homens fizeram sinais para meu pai. Todos se deitaram na mata e ficaram em posição de atirar. Logo, os passos foram se aproximando.
eu senti um cheiro muito forte de carne podre. Não se ouvia mais os outros animais. Era como se todos tivessem corrido e se escondido. Então eu perguntei: pai, o que é isso? E ele sussurrou: é um lobisomem. Meus amigos, quando meu pai me falou isso, a vontade que eu tive foi de largar tudo para lá e sair correndo em disparada. Pois eu já tinha ouvido tantas histórias de lobisomem, dos meus avós e de outros fazendeiros, que eu tinha e tenho um verdadeiro pavor dessa criatura. Eu não queria acreditar nisso. Achei que eles estavam pregando uma peça em mim. Não era possível que na minha primeira caçada ia aparecer um lobisomem. Foi quando um grito tão alto, mas tão alto e assustador, quase estourou meus tímpanos. Desesperado, eu agarrei no braço do meu pai e disse: pai, vamos embora, pai. Ele só pedia para eu ter calma. Quando aquela criatura estava a pouco menos de 40 metros de nós, os fazendeiros ao mesmo tempo se levantaram e sentaram o dedo. Meu pai me gritava: atira, filho, atira! Eu estava tão amedrontado que quem disse que as pernas e os braços obedeciam? Continuei deitado no chão gritando de medo. O bicho também gritava, eram uns gritos assustadores, eu nunca tinha ouvido aquilo antes. Ele tentou correr, mas ele logo caiu no chão. Os homens se aproximaram da fera com bastante cautela, aquilo continuava gritando e urrando. Eu fui logo atrás do meu pai e vimos aquele bichão lá no chão caído, se contorcendo de dor e urrando. Eu mirei a lanterna nele e eu vou descrever para vocês como ele era. Seu corpo era de um homem magro, mas completamente coberto de pelos longos, grossos e negros. Suas pernas eram tortas na altura do joelho. Seus pés eram grandes e esquisitos, uma mistura de pé humano com patas de cachorro. Seus braços eram bem compridos e suas mãos grandes. Suas unhas eram grandes também. A cabeça era igual de um cachorro fila. A mandíbula parecia muito maior, deixando seus dentes pontiagudos à mostra. Seus olhos eram extremamente amarelos. Ele arfava igual um boi bravo, estava agonizando. Eu fiquei paralisado. O medo era tanto que eu mal conseguia respirar. Meu corpo tremia. Nem nos meus piores pesadelos imaginei que existia uma criatura tão tenebrosa. Meu pai queria terminar o serviço ali mesmo, mas um dos fazendeiros disse que não, pois se achassem um corpo, complicaria todos eles, já que a mata era bem próxima às suas fazendas. Então pegaram cordas e amarraram as pernas e os braços da criatura. Saíram arrastando o lobisomem até a fazenda de um deles. Eu fui logo atrás acompanhando. Estava muito assustado para ficar tão próximo daquela fera. Entramos pelos fundos da fazenda e, chegando perto de um poço inativo, jogamos aquela criatura lá dentro. Eu fiquei de longe olhando, para dizer a verdade, enquanto eles conversavam com meu pai. Logo em seguida pegamos o carro e fomos para a nossa fazenda. Durante o caminho, eu não conseguia falar uma palavra. Meu pai a todo tempo tentava me tranquilizar, dizendo que era normal a aparição de lobisomem em fazendas, que eu não devia ter medo, pois eles só atacam quando sentem que a vítima está com medo. Combinamos de não contar à minha mãe, pois ela ficaria muito brava conosco. Com certeza no dia seguinte, aquela fera deve ter voltado à forma humana, mas nunca saberei se de fato era aquele homem que eu vi saindo da mata. Obrigado por contar o meu relato. Olá, me chamo Cíntia. Vou contar um relato vivido por minha mãe que se chama Cecília. Ela morava com a minha avó e minhas tias em Sorocaba, interior de São Paulo. Isso aconteceu em 1988. Ao todo, elas eram em 5 mulheres. Meu avô já havia falecido. Havia muitos boatos que em Sorocaba tinha lobisomem, mas os relatos de aparições e ataques só se davam em área rural. Mesmo assim, minha avó, quando chegava do serviço, já cuidava em todos os afazeres. Logo servia o jantar para as filhas e trancava bem as portas e janelas. Até mesmo porque o perigo se dava também por ter muitos marginais no bairro e o terreno não tinha muro. Segundo a minha mãe conta, numa noite de sábado para domingo, estavam as 5 deitadas na cama de casal no quarto da minha avó assistindo TV. Já passava das 22 horas. A televisão estava com o som bem baixinho, pois a minha avó já estava cochilando. Foi quando elas começaram a ouvir muitos cachorros latindo na rua. Eles corriam para lá e para cá, latiam e choravam. Não deram muita importância,
Elas pensaram que poderia ser por causa de algum gato. De repente, algo muito pesado e rápido entrou correndo dentro do terreno e foi para os fundos da casa. Logo em seguida, os cachorros entraram também e cercaram alguma coisa lá fora. Então a minha avó acordou perguntando o que era aquilo. Minha mãe, que era a filha mais velha, tinha 16 anos, falou para as irmãs ficarem no quarto, e ela e minha avó foram para a cozinha. Quando chegaram lá, puderam ouvir rosnados bem forte. O que estava lá fora era muito maior que os cachorros e batia neles como se fosse um brinquedo. Os cachorros gritavam e saíam correndo. Outros avançavam e apanhavam também. Minha mãe, sem se dar conta do perigo, ia abrindo a porta para expulsar aquela bagunça lá fora. Se não fosse minha avó, talvez hoje ela não estaria aqui para contar essa história. Minha avó deu um grito nela. "Não abre, Cecília, isso é um lobisomem!" Minha mãe ficou estática e com muito medo. O grito que minha avó deu foi muito alto e chamou a atenção do lobisomem. Ele veio até a porta e começou a fungar. Elas se afastaram um pouco. Minha avó pediu para Cecília trancar a porta do quarto. Ela foi trancar e pediu para as irmãs ficarem bem quietinhas. Quando ela voltou para a cozinha, viu que minha avó estava segurando um saleiro. O lobisomem continuava fungando por baixo da porta e passando as unhas de cima a baixo. A porta tinha uma pequena parte de vidro canelado que dava para ver bem pouquinho lá fora. Minha avó se aproximou novamente da porta e tentou ver a criatura. E ele sentiu o cheiro dela, pois ele ficou em pé e olhando para elas através do vidro. Segundo minha mãe conta, o lobisomem era muito alto e tinha cabeça de cachorro e olhos vermelhos. Minha avó estava morrendo de medo dele insistir contra a porta e entrar na casa. Então ela pegava punhados de sal e jogava por debaixo da porta e falava: "Eu tenho sal, venha buscar amanhã." O lobisomem se abaixou e começou a cheirar o sal que minha avó jogava. Logo depois, ele rosnou umas 3 vezes e deu um coice muito forte na porta e saiu galopando igual um cavalo. Minha mãe perguntou o porquê do sal e minha avó disse que era um encantamento. Elas foram deitar, mas não dormiram. No dia seguinte, minha avó nem foi trabalhar, ficou esperando a pessoa que se transformava ir lá buscar o sal. Exatamente às 13 horas, chegou um senhor batendo palmas e chamando: "Ô de casa!" Minha avó se arrepiou toda e falou para minha mãe: "Tá vendo a hora? É a hora que as coisas ruins andam por aí, minha filha. Durante o dia, depois ela só sai de madrugada, às 3 horas da madrugada." Ela pegou um punhado de sal e, meio ressabiada, saiu lá fora. "Boa tarde, seu moço. Em que posso lhe ajudar?" Minha mãe ficou da porta só observando. O velho tirou o chapéu de palha da cabeça e respondeu: "Ué, a senhora sabe o que eu quero? A senhora me parece muito sábia. Eu nem ia vir aqui buscar encomenda. Não sei se a senhora sabe, mas não funciona com todos. Eu vim em paz. Me dê aqui seu sal e pode ficar tranquila que eu não vou voltar mais por essas bandas, não." Elas ficaram aterrorizadas. O velho pegou o sal e saiu assoviando. Depois desse dia, minha avó passou a deixar pequenos saquinhos de sal espalhados pelo terreno. Mas nunca mais viram um lobisomem, e nem aquele velho. Esse foi o relato da minha mãe e da minha avó. Boa noite. Bom, meus amigos, esses foram os relatos de hoje. Mas antes de encerrar esse vídeo, eu tenho que responder aqui uma pergunta que alguns de vocês sempre me fazem. "Agatha, você já viu um lobisomem?" Não, graças a Deus eu nunca vi. E graças a Deus mesmo, porque eu sou tão medrosa. Às vezes eu estou gravando os relatos e ouço algum barulho no quintal, fico morrendo de medo, já pensando que pode ser um lobisomem. Mas a minha avó, meus pais e meu tio já tiveram essa experiência. Inclusive o canal nasceu por causa disso. Eu quis compartilhar os relatos deles. Os relatos nos vídeos são Severino Ramos, o lobisomem de Pernambuco, e Um lobisomem presenteou minha bebê. Para quem ainda não assistiu, corre lá que são 2 relatos verídicos e muito sinistros. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, deixem um like, comentem e compartilhem. Isso ajuda o canal Uivo a se manter vivo aqui no YouTube. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.